As paz, irmãos, estamos dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus sobre mordomia cristã. Domingo passado, nós estudamos sobre dízimo, questão de fé de Abraão, e agora nós vamos estudar o estudo 9, dízimo, expressão de obediência, e o destaque é Malaquias. Nós vamos orar pedindo a graça do Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Nazareno, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos meditando, estudando a palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, ilumine a nossa mente, nos dando entendimento para compreender a palavra de Deus. Entregamos nas tuas mãos, pedindo tuas bênçãos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Dízimo, expressão de obediência. Destaque, o personagem de hoje é Malaquias. E essa referência, para darmos início a este estudo, está em Malaquias 3:10. E ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Malaquias 3, a partir do versículo 7 até versículo 11, traz esse destaque, que é o texto que faz referência ao estudo da palavra nesta manhã. Não se sabe ao certo a data em que Malaquias exerceu seu ministério profético. Há indícios de que essa profecia tenha sido produzida após o exílio, ou aliás, após o cativeiro babilônico, estando já reconstruído o templo de Jerusalém. Seja qual for a data do livro, é certo que Malaquias viveu e profetizou em um tempo de apostasia, a palavra de condenação mais severa do profeta não se dirige contra a idolatria, mas contra a profanação do culto a Yahvé. Mediante a oferta de animais defeituosos, dilacerados e até roubados, e a sonegação dos dízimos. O profeta entende que sonegar os dízimos é roubar o que pertence a Deus. O pecado de Caim não estava na moda. O pecado de Caim estava na moda. O que importava era a oferta em si mesmo, e não a fé, a intenção, o espírito do ofertante. Gênesis 4, versículo 7. Como se Deus estivesse interessado em receber coisas materiais e não a alma, a vida dos adoradores, numa adoração em espírito e em verdade. João 4, 24. Os sacrifícios eram imundos, portanto inaceitáveis, porque o coração dos ofertantes estava imundo. O pior de tudo era a atitude cínica de roubar a Deus e perguntar: em que temos te roubado? Profanava o culto de Yahvé e perguntava: em que temos profanados? Profanar é considerar imundo aquilo que é santo.
Era como se estivesse dizendo a Malaquias: Deus não tem de que reclamar. A pior incredulidade é aquela que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Como se jamais tivesse que prestar-lhe conta dos seus atos. O juízo de Yahvé, porém, virá e não falhará, por meio das pragas que destruirão o produto da terra. Deus mostrará que o resultado da infidelidade é maldição. A apostasia tinha ido tão longe que o povo achava natural roubar a Deus. Há esperança para o povo infiel? Há esperança para o povo infiel? Há esperança. Deus ama seu povo. Não se esquece da sua aliança. Deus é fiel ao seu pacto, quer abençoar seu povo, esperando apenas que o povo se arrependa da sua apostasia e se volte para ele. O livro termina com uma advertência de juízo. Eis que aquele dia vem, ardendo como uma fornalha, com uma solene promessa messiânica. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Malaquias 4, 1 e 2. Deus quer o coração. Trazei todos os dízimos. Deus não diz mandai pelo correio ou depositar na conta bancária, mas trazei. Para trazer os dízimos e adorar, tem que vir à casa do tesouro. É o ensino que Deus está, nisso que Deus está interessado. Casa do tesouro, minha casa, a casa de Deus é a casa do tesouro de Deus. Os irmãos estão vendo as explosões, o povo está festejando o último dia aí de São João. Na casa de Deus, o adorador demonstra o seu amor a Deus, compartilha sua fé junto com o povo de Deus, une seu coração ao coração do povo de Deus para realizar os propósitos do dom glorioso de Deus para o mundo por meio de Jesus Cristo. O Senhor não quer os seus dízimos, Ele quer o coração. Porque Ele quer santificar e proteger as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Deus não quer enriquecer apenas as suas mãos com a maior abastança. Ele está mais interessado em enriquecer o seu coração de amor, santidade, alegria, verdade e paz. E é, portanto, perceber que é preferível que o culto das ofertas seja durante os cultos públicos no templo. Primeiro porque a entrega dos dízimos é um ato de adoração a Deus e não um contrato pessoal do crente com a tesouraria da igreja. Segundo, porque com esse gesto, os adoradores estão caminhando na direção da oferta, ou seja, estão indo com o seu coração na direção da sua oferta. Não se trata de uma entrega formal e fria para satisfazer um compromisso institucional, mas é uma reafirmação do pacto, uma renovação
constante da fidelidade, do amor, da alegria de servir a Deus. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Colocar o dízimo no altar não basta. É preciso colocar vida, alma, coração. Trazei é o mesmo que vinde, um convite amoroso do Pai que nos quer abençoar com amor. Amém? Creio que esse estudo nos faz repensar sobre a nossa mordomia e sobre a nossa fidelidade para com o Deus eterno. Deus quer nosso amor integral. Não pela metade. Trazer todos os dízimos, não apenas uma parte deles. A palavra todos é significativamente abrangente. Quer dizer todos os dízimos de todos os adoradores. Deus não quer apenas uma parte do nosso amor. Não pode amar a Deus e as riquezas mundanas simultaneamente. Mateus 6, 24. Deus também não quer ser amado por apenas uma elite espiritual dos adoradores, mas por todos eles. O crente que deseja ser fiel por amor ao seu Senhor, a quem deseja dedicar sua vida neste mundo, deve ter zelo em dizimar tudo: o salário, a pensão, a aposentadoria, as gratificações, os lucros de todas as espécies, as rendas de aluguel, de poupança, os lucros do imobiliário, tudo, para não cairmos no erro de Ananias e Safira. Todos os crentes devem ser fiéis a Deus nos seus dízimos. Os pais, os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os homens e as mulheres. Há maridos que entregam os seus dízimos somente em seu próprio nome, como se uma parte do seu salário não pertencesse à esposa, como se a esposa não amasse a Deus e não desejasse ser também uma pessoa que adora a Deus com seus bens, como se ela não trabalhasse de só a só, como se nada merecesse o seu labor no lar. Muitos jovens, membros de nossas igrejas, se excluem de ser abençoados na fidelidade da mordomia, porque entende que dízimo é prática para gerações passadas e eles estão vivendo novos tempos. Infelizmente acontece nas igrejas, em outros ministérios. Existem em nossos dias os pregadores, os ensinadores, não fazem mais referências ao dízimo e a entregas, aliás, igrejas que não recebem, mas são ofertas, dizendo que dízimo foi coisa do passado, não é do passado. Ele pode ter sido do passado, ele é do presente e ele é do futuro. Já que a palavra de Deus não muda, como é que nós podemos cair no ensinamento errado dessa forma? A expressão todos abrange os dízimos dos ricos e dos pobres. Por falta de visão espiritual de alguns líderes, muitos crentes de baixa renda não têm sido incentivados a dizimar.
Com isso, eles estão sendo discriminados nas bênçãos da fidelidade, estão sendo impedidos de prosperar na graça do Evangelho. Estão condenados à pobreza, sem esperança. A expressão todos abrange os dízimos dos crentes antigos, dos novos convertidos, que se não aprenderem a andar na mordomia da vida, desde o começo, depois vão engatinhar para o resto da vida. Todos também abrangem os líderes e os liderados, ou seja, os pastores, não estão fora dessa graça. Deve ser exemplo e ser o primeiro a entregar os seus dízimos, custe o que custar. Os levitas, que administram os dízimos do povo, não estavam isentos de entregar seu dízimo. Neemias 10:38. Todos abrangem o pouco e o muito. Elias não achou que a viúva de Sarepta fosse pobre demais para entregar tudo que tinha. Jesus não achou que a viúva fosse pobre demais para ofertar tudo o que possuía. O sustento da causa não depende do poucos que dão muitos, mas de muitos que dão pouco. Todos na igreja do Senhor Jesus Cristo são convocados a serem fiéis dizimistas. Deus quer abrir as janelas do céu. Porque às vezes as pessoas, os irmãos pedem para que Deus abra uma porta, mas a janela está fechada. Se a janela está fechada, imagine a porta, não é? Mas como é que vai abrir com a fidelidade? Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O nosso coração segue na direção das coisas quais damos valor. Se a sua riqueza, que tem mais valor para você neste mundo, é a sua casa, ou o seu coração está na sua casa, você só fala de sua casa, só pensa na sua casa. Se a sua riqueza é o seu sítio e o seu coração está lá, nas mangueiras, no milharal, nas galinhas, se a sua riqueza está nas ações, o seu coração está voltado para o noticiário, sobre bolsa de valores. Se o seu tesouro está no reino de Deus, o seu coração está na igreja, que é a agência do reino. Aleluia! Deus quer abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre os seus filhos. Para isso é preciso que eles demonstrem a sua fidelidade a Deus na entrega dos seus dízimos. Não é apenas o crente na sua vida particular que é prejudicado pela falta de crescimento espiritual, mas a igreja, como igreja, é prejudicada quando um crente prospera materialmente, mas deixa de crescer espiritualmente pela fidelidade dos seus dízimos. Muito comum. Chega uma pessoa humilde na igreja, depois ele cresce, desenvolve, se torna próspero, desaparece da igreja. Algumas janelas é fechada, alguma bênção sobre a igreja é impedida quando o crente sonega o seu dízimo ao Senhor. Não é, porém, por causa dos dízimos entregues que Deus abre as janelas do céu e derrama as bênçãos, mas por causa do amor de Deus. No versículo 11 diz: por amor de vós, reprovarei o devorador. Amém. Glória a Deus. Deus quer ser posto à prova. Primeiro, trazer todos os dízimos, depois fazer prova de mim. Não há como inverter essa ordem. Deus quer abençoar seus filhos com a bênção da fé, não com um paiol cheio. O milho no paiol pode mofar, pode ser comido pelos ratos e carunchos, mas a fé provada
resiste a intempéries. Ao pôr Deus à prova, realmente, o cristão está pondo à prova a sua fé. A ferrugem e a traça pode corroer o dinheiro, mas não pode corroer a fé nem a esperança. Celeiros cheios são resultado da obediência. Aqui compreenda-se como celeiro sua despensa, ou sua cozinha, sua geladeira, seu freezer, cheios. Ou seja, tudo o que é necessário para o seu sustento, para a sua casa, você tem, porque Deus tem abençoado. Resultado de muitos crentes estão tentando primeiro resolver os seus problemas de caixas, para depois começar a ser dizimistas. Isso é terrível. Jamais terão essa alegria, porque jamais resolverão seus problemas financeiros, enquanto não se tornarem fiéis na sua mordomia. Em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas o serão entregues, serão bem-vindas, serão acrescentadas. O ímpio infiel pode prosperar materialmente, mas o servo de Deus só pode prosperar com as armas da justiça, da verdade, da honestidade e da fidelidade. Deus nos desafia para, primeiro, demonstrar nossa fé, para depois colocarmos à prova a expressão da sua providência sobre nós. Os nossos dízimos são um teste, uma pedra de toque de nossa fidelidade. Uma vez demonstrada efetivamente a nossa fé, o Senhor pode abrir as janelas do céu e derramar sobre nós as suas bênçãos espirituais, sem risco de que elas sejam perdidas ou se tornarem maldição. É urgente que as igrejas, nossas igrejas, ensinem a prática da mordomia por amor a Jesus, pois muitos crentes estão crescendo na economia emergente do país para os bens materiais, seja um favor de crescente espiritual, pela gratidão e maior dedicação ao reino de Deus, e não um laço do diabo para afastá-lo de Deus. Na apostasia, não é dinheiro de Deus que está sendo roubado, é o coração dos adoradores. Concluímos, portanto, Deus chama seus filhos ao arrependimento e à obediência para poder abençoá-lo. A fidelidade da obediência é ser abençoado. Recusar ser abençoado, portanto, é recusar obedecer a Deus. E esse é o centro do problema da apostasia. O afastamento de Deus deixa os rebeldes fora da providência de Deus, fora da graça de Deus. O dízimo é apenas um teste, uma prova da obediência. O dízimo no altar significa que a vida está no altar. Você tem permitido que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos espirituais sem medida sobre sua família, sobre sua igreja, sobre o mundo. Se a sua resposta for negativa, não importa o motivo. Este é para você um tempo propício ao arrependimento e à nova atitude de fidelidade a Deus. Se a sua resposta é afirmativa, este é um tempo oportuno para ações de graça e louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A experiência diz que os fiéis dizimistas, eles sempre
têm oportunidades para agradecer a Deus. São sempre gratos a Deus. E Deus está sempre providenciando uma porta para ele, uma janela. Quem é dizimista fiel não anda em dificuldades, em apertos, porque Deus diz que ele abre a janela, ele abençoa aquela pessoa. Perguntas para nós refletirmos. Qual a característica espiritual dominante em Israel no tempo do profeta Malaquias? O irmão pode conferir no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, logo do lado de Mateus. E essas referências estão a partir do capítulo 3. Em que consistia a infidelidade de Israel? O que vai à frente, o coração ou o tesouro? De que deve o adorador dar o dízimo a Deus? De que deve o adorador dar dízimo a Deus? Quais os adoradores que devem dizimar? Pense bem, reflita bem, comece hoje mesmo uma tomada de decisão. Comece hoje mesmo a marcar um encontro renovador na sua vida, rompendo com esse laço e abrindo porta na sua vida, sendo um dizimista fiel ao Senhor. Deus em Cristo lhe abençoe, que você compreenda, e deixo aqui para você, leia o livro de Malaquias, e você vai encontrar todas essas referências e essa porquê dessa indagação do profeta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, suspendendo nossa EBD desta manhã em nome de Jesus. Pai amado, nesta manhã nós queremos agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor já tem nos concedido e pela forma como o Senhor tem aberto porta para nossos irmãos. Creio que Deus tem olhado para esta igreja, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo nestes dias de calamidade. O Senhor tem abençoado o seu povo. O Senhor tem aberto portas. E podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Estamos, pela graça, pela fidelidade dos irmãos, quase chegando ao final do nosso compromisso com o pagamento da propriedade desta igreja. Senhor, entregamos nas suas mãos cada dizimista, as criancinhas, os pais, as mães, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor espante do lar de cada servo dele, o espírito de avareza, para que a prosperidade adentre essa casa. E o irmão tenha abastança, tenha sempre seu pão de cada dia. Em nome de Jesus nós agradecemos. E o Senhor nos permita que à noite possamos nos encontrar para continuarmos louvando e adorando ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém?